Olá, gostaria de agradecer a oportunidade do convite da Gazeta de Limeira para mediar esse podcast, uma iniciativa do jornal para estar em todas as redes e plataformas. Nós estamos aqui hoje com dois convidados para conversar um pouco sobre política nacional. Nós temos aqui o prefeito Silvio Félix por 2 mandatos na cidade de Limeira. E temos também o doutor Cristiano Vilela, advogado nessa área eleitoral, administrativista, membro da ABRADEP, que é a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e nós conversaremos um pouco sobre as questões nacionais. A palavra está com você, prefeito Silvio Félix. Cristiano, um abraço, obrigado por participar comigo aqui. Eu, Carol, agradeço também a sua referência minha, a Gazeta de Limeira. E eu queria perguntar para o doutor Cristiano, né, dando as boas-vindas. Outro dia, doutor, eu comentando com amigos na semana passada, eu disse, Brasília está pegando fogo no parquinho, né? O Delgatti, o seu depoimento. Agora, hoje tivemos a notícia de que ele também foi condenado a 20 anos de prisão em primeira instância, né? Na sua opinião, isso afeta a credibilidade do seu depoimento, torna suspeito? Como que você vê isso? Olha, Silvio Félix, bom dia. É uma satisfação estar do seu lado nessa iniciativa, nesse podcast da Gazeta de Limeira. É uma honra também ser mediado pela doutora Carol, uma figura expressiva no meio jurídico, no meio político também da cidade de Limeira. E é uma satisfação poder conversar, poder participar com todos aqueles que acompanham o trabalho já praticamente secular da Gazeta de Limeira. Olha, Silvio, você tocou num ponto que eu vejo que é um ponto de extrema relevância. E sempre que eu costumo falar desse tema, em palestras, em atividades acadêmicas ou até na Jovem Pan, eu sempre costumo pedir para que os interlocutores, antes de começar esse diálogo, para que eles deixem de lado um pouco o amor, a paixão política, ideológica por um candidato, por outro candidato, por um partido, por outro partido. Essa discussão ela não tem que ser uma discussão de esquerda versus direita, de Bolsonaro versus Lula, mas ela tem que ser uma discussão do que é institucional para o país. E aí, nesse sentido, nós vemos, Silvio, que, infelizmente, nos últimos anos, nós temos percebido que, especialmente as principais garantias, as garantias do cidadão frente ao Estado, as liberdades individuais, têm sido cerceadas muitas vezes em nome de outros direitos ou de outras proteções, ou especialmente de um discurso político, de uma narrativa política. E eu sempre costumo me colocar que isso nunca é bom. É algo que esquerda, direita, que centro, que qualquer segmento da sociedade tem que se posicionar de uma forma contrária, até porque, e na nossa história a gente já vê isso muito claramente, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, não se pode bater palma por eventuais arbitrariedades que, mesmo que pontualmente, no momento, elas venham contra um desafeto político, contra um adversário político, porque nós temos que olhar de uma forma mais ampla. E essa arbitrariedade que hoje afeta o adversário, amanhã ela vai poder nos afetar. Então, eu vejo que é importante que essa discussão ela não seja uma discussão de esquerda e direita, ela seja uma discussão de autoritarismo versus liberdade. E aquelas liberdades e garantias constitucionais que foram conquistadas com grande dificuldade e que são conquistas constitucionais que nós temos no nosso país, elas acabam sendo diminuídas, elas acabam ficando de lado por conta, muitas vezes, de paixões políticas de momento ou de determinadas desforras que queiram ser feitas em determinado momento. Então, eu vejo que isso é extremamente preocupante. Você acha, então, que está tendo essa desforra, tem torcida, é uma guerra dos mundos.
Isso Exatamente. no meio do povo, na vida cotidiana do cidadão, pode ser entendido. Mas quando isso chega ao judiciário, como é que fica? Exatamente, Silvio. E aí nós temos uma organização de poderes dentro da sociedade, onde cada poder tem o seu papel, né? Já diz a sabedoria popular, cada um no seu quadrado, né? Onde nós temos o executivo, que tem as suas prerrogativas, o legislativo, que tem as suas prerrogativas, e esses dois poderes, numa democracia, eles têm a característica de ser os poderes que têm essa conexão direta com o cidadão. Até porque o exercício desses poderes, ele é dado através de um mandato concedido pela população. E o terceiro poder, dentro dessa estrutura tripartite, que é o poder judiciário, ele tem uma feição técnica. E justamente por ter essa feição técnica, ele não tem ligação direta com o cidadão, mas ele tem uma ligação direta com a aplicação da lei, com a aplicação da Constituição. No caso do Supremo Tribunal Federal, é o guardião dessa Constituição, é a Corte Máxima. E no caso da estrutura inteira do Judiciário, de fazer com que se garanta a Constituição, que se garanta a aplicação da lei. Esse poder, que é um poder técnico, esse poder, ele não tem ligação direta com a população e ele tem que aplicar a lei, aplicar a legislação, independente dos reclamos da sociedade. E é justamente por isso que é um poder que o cidadão, para adentrar nesse poder, ele não disputa uma eleição, ele presta um concurso público, é algo técnico. Ele tem uma série de prerrogativas e de proteções que o permitem tomar uma decisão e essa decisão ser cumprida. É esse poder que é revestido de uma série de formalidades que é justamente para deixar claro para a sociedade, para transmitir através dessas solenidades, que esse poder é um poder que representa o poder efetivo do Estado, independente de quaisquer elementos políticos que estejam envolvidos. Quer dizer que esse poder... Pode falar. Oi? Não. Doutor Cristiano, pegando essa linha de raciocínio, nós sabemos que o judiciário deveria ser imparcial, isento, buscar uma neutralidade que realmente a gente não consegue. Tem lá aquela diferença entre imparcialidade e neutralidade, mas nós sabemos que o poder judiciário, ele também é feito por pessoas que têm as suas aspirações e as suas convicções ideológicas. E isso, muitas vezes, acaba se desdobrando nas decisões. Pegando um gancho do que a Carol falou, doutor Cristiano, juiz pode ter um lado político? Promotor pode ter um lado político? Pois aí essa situação é um tipo de questionamento que, em termos práticos, em termos concretos, ele é extremamente novo. Você imagina que se nós três aqui, nós três temos formação jurídica, né? Se nós três estivéssemos fazendo um diálogo, uma discussão como essa há 50 anos atrás, jamais esse seria um questionamento. E por que esse não seria um questionamento? Porque naquele momento histórico, a magistratura ela estava sim revestida dessa solenidade, do cumprimento técnico, do cumprimento formal da sua característica, da característica do seu poder. Nos últimos anos, nós passamos a ter uma humanização, entre aspas, vamos dizer assim, do juiz. O juiz, a gente passou a ter diversos exemplos onde o juiz passou a palpitar sobre tudo, a se manifestar sobre tudo, e aí, na esteira do que a Carol colocou, ele acaba colocando as suas posições, colocando as suas opiniões para além da aplicação da lei. Quando o cidadão ele vai fazer a aplicação da lei, ele tem que deixar de lado as suas paixões. E, tecnicamente, ele tem que estar revestido de um contexto técnico, de um conceito técnico, de uma análise técnica para tomar uma decisão
não com base nas suas convicções, mas com base na lei. E para isso, o judiciário ele tem uma série de estruturas do ponto de vista organizacional ou do ponto de vista da legislação processual, que é justamente para que os eventuais incorreções, os eventuais abusos possam ser corrigidos em sede de recurso ou de outros dispositivos legais que possam ser adotados. CNJ, Agora, né? CNJ e outros. Agora, a partir do momento que um juiz vai às redes sociais se manifestar sobre tudo e sobre todos, a partir do momento em que um juiz veste uma capa de super-homem, e não é a toga do juiz que torna todos iguais, mas veste a capa de super-homem, vai na Avenida Paulista e a população batendo palma para esse juiz ele deixa de ser isento. E a partir do momento que nós temos esse juiz, um ser político e um ser não isento, nós temos um desvirtuamento da organização da sociedade, da organização dividida em 3 poderes, e com isso você passa a ter uma predominância de um poder sobre o outro, o que nunca é bom para a sociedade. Doutor, o juiz não pode, né, ter o seu lado político, ele tem que ser imparcial, você acabou de dizer isso com outras palavras, mas o acusador também não, né? O denunciante, o papel do Ministério Público, correto? E na sua opinião, o Ministério Público não chega, até diante de tanto ativismo judicial, às vezes o Ministério Público está ficando no segundo plano e aí cai numa situação que uma hora ou outra chega no cidadão. Às vezes um lado aplaude porque está pegando o outro, né, pensando em 2 lados políticos, mas uma hora ou outra chega na porta da casa das pessoas. Não é isso? Exatamente. Eu estou colocando mais a figura do juiz, porque é a figura de referência da estrutura do judiciário. Mas essa crítica, ela vale não apenas para os juízes, mas ela vale para promotores, ela vale para delegados de polícia, ela vale para advogados. E aí, Silvio e Carol, nós temos visto, e cada vez mais a gente vê isso, né? Muitas vezes o advogado, ele aparece, especialmente em alguns casos rumorosos, ele quer performar mais do que o cliente. Então você vê, às vezes, algumas posições, o advogado, às vezes, todo pavãozão, querendo aparecer mais que o cliente, a gente até fica com medo, fala, meu Deus do céu, vai acabar gerando um dano para aquela pessoa. Então isso vale para advogados, isso vale para delegados de polícia, vale para promotores, no sentido de que, a partir do momento em que se permite que essa estrutura, que é uma estrutura técnica, que é uma estrutura que tem que falar com técnica, que tem que se manifestar dentro de uma linha técnica, que tem que se utilizar de instrumentos técnicos para a aplicação da lei. A partir do momento que essa estrutura sai da caixinha e passa a se politizar, aí você perde a crença na instituição, a crença nesse papel, no papel que essa instituição executa. E com isso você faz com que aquele tripé dos 3 poderes acabe ficando penso, acabe pendendo para um lado, o que faz com que a organização do Estado, no caso do Estado brasileiro, ela passe a ficar em desconformidade com o que foi construído constitucionalmente e ficar em desconformidade de uma forma que, se não hoje, amanhã vai atingir o cidadão. E aí nós temos hoje um exemplo extremamente claro com relação a isso. Se formos pegar os últimos 20 anos, aí, ó, esse milênio, do ano 2000 para cá, nós vamos lembrar, por exemplo, que no início do século, no início do milênio, o PT, a esquerda, né, de uma forma geral, provocava muito o ativismo dos promotores, o ativismo judicial, especialmente no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique sofreu muito com esse tipo de postura. Pois bem, depois nós tivemos o governo Lula. Nós tivemos depois o ocaso do governo Lula, que foi o quê? Que foi um ativismo judicial exacerbado através de uma série de práticas de ilegalidades que veio e que acabou gerando
prisões e condenações e tomada de poder e uma série de questões, onde naquele momento se deu poder demais para a Operação Lava Jato, para promotor Dallagnol, para juiz Moro, para fulano ou para Beltrano. Se colocava roupa de super-homem e ia levar a imagem de um juiz, de um promotor na Avenida Paulista. Naquele momento, e aí você vai pensar, poxa, acho que o presidente Lula, acho que o PT deve ter aprendido a lição, né? Então, o PT volta ao poder, volta com um discurso de paz, de amor e tudo mais. E quando se vê nessa retomada de poder, quando volta para o mandato de Lula III, nós vemos novamente uma prática, agora pode tudo, agora vale tudo contra o outro lado. Então nós temos aquele segmento mais à direita que aplaudiu a Lava Jato, sofrendo as consequências da falta de legalidade numa série de atividades. E nós temos aquele grupo que antes zelava pelas prerrogativas, pela legalidade, agora querendo botar fogo no parquinho. Então vejamos que nós não podemos deixar que essas paixões políticas extrapolem a noção de Estado, a noção de legalidade. Complementando o que você está dizendo aí, tudo isso colabora para a insegurança jurídica, para as pessoas que não são operadores do direito, não estão tão envolvidas. A gente chama isso de devido processo legal, quer dizer, as prerrogativas do advogado, de cada função, de cada poder e o devido processo legal. Agora, falamos de Superman, você falou aí do Superman, Carol, eu vou lembrar outro super-herói, o Homem-Aranha, só para dizer que o tio do Parker, lá, o Peter Parker, que é o Homem-Aranha, ele diz, olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não parece que todo mundo está procurando um pouco os holofotes, gente do Judiciário, do Ministério Público, você falou agora de advogados. Do modo geral, parece que, e claro, nós estamos falando aqui, não é de regra, tem muita gente séria em todas essas áreas que nós falamos, mas dá a impressão que aquela frase, eu não me lembro de quem disse no século passado nos Estados Unidos, era um artista pop, que no futuro todo mundo vai ser os seus 15 minutos de fama, né? Não parece que no direito estão procurando isso e o Brasil se tornou um país conhecedor do direito? Você ouve de várias pessoas, às vezes pessoas até com... não do direito, né, sem uma instrução por muito tempo, né? A pessoa fala do STF, conhece o ministro do STF, sabe das decisões e parece que estamos nos deixando levar por uma novela que tem lados, né? Aquela figura dos juristas, doutrinadores, parece que agora todo mundo virou um pouco, vamos de novo, não é regra, mas acendeu a luz da câmera, já quer ter uma parte mais ativa na sociedade. E vez por outra, atravessam as suas prerrogativas, né? o seu campo do seu dever e do seu poder. Exatamente, Silvio. Eu concordo totalmente com a sua análise e eu vou na linha de que todos nós, né, quando a gente trata de carreiras que são carreiras eletivas, no sentido onde a gente pode escolher adentrar ou não a essas carreiras, não existe juiz por herança, né? Na verdade, se o cidadão, se ele escolhe prestar um concurso e entrar na magistratura, no Ministério Público, ou prestar um exame da OAB, ou desenvolver alguma atividade no mundo jurídico, é algo que é por escolha. E essa escolha, naturalmente, ela tem que estar vocacionada. Essa escolha, ela traz ônus e bônus. Eventualmente, se a pessoa vai prestar um concurso público, ela pode pensar, olha, eu vou ter o bônus de ter uma carreira estável, eu vou ter o bônus de ter uma aposentadoria integral, eu vou ter o bônus de poder ter isso, aquilo, eu vou ter o ônus de ter que ter um comportamento mais sóbrio
na vida externa, na vida pública, não vou poder ficar postando meme disso ou daquilo nas redes sociais. Então, é uma questão de sopesamento onde o cidadão ele toma a decisão se é isso que ele quer ou não. Da mesma forma, a vida eletiva das disputas eleitorais. O cidadão ele pode se filiar a um partido político, se candidatar a uma disputa eleitoral, e antes de fazer isso, ele deve sopesar, falar, olha, é isso que eu quero, vai ter o bônus, claro, né? Às vezes uma posição de respeito e tudo mais, vou conseguir fazer o que eu quero fazer, enfim, vai ter o ônus também, você é vidraça, né, com relação às queixas e tudo isso. Ou seja, ele não pode querer levar uma vida de um cidadão normal enquanto está com a toga. Exatamente. Qualquer escolha que se faça na vida, ela tem ônus e bônus, e você tem que se encaixar naquele papel institucional. As instituições, elas são maiores que os homens. Não dá para a instituição se encaixar no cristiano. É o cristiano que tem que se encaixar na instituição. E se a partir do momento que a pessoa entende que ela não quer, de alguma forma, mais ficar naquela vida, cansou da magistratura ou cansou de alguma atividade, ela deve abandonar a carreira, passar por aquele período, por aquela quarentena necessária e, a partir daí, desempenhar outra atividade. O que não pode é com a caneta na mão de juiz, de promotor, praticar atos que só podem ser praticados por uma pessoa física que não esteja investida naquele cargo ou naquela função pública. Cristiano, aproveitando o seu conhecimento, uma pergunta um pouco mais objetiva para você. Essa questão do Delgatti, que ele fez o depoimento na Polícia Federal, depois ele fez na CPI, me parece que ele falou de preparação, que ele foi chamado para isso, para aquilo, ele esteve com o presidente, com a deputada Carla Zambelli. No campo do direito, tudo isso não é preparação, não é intercrimes, ou seja, não chegou na tentativa e na consumação do ato. E sendo, se for apenas no campo da preparação, o direito pode punir? Eu estou te dizendo por quê, e já emendando outra pergunta. Pelas redes sociais, aí vem os haters, né, e tem dos dois lados, né? Bolsonaro pode ser preso, Carla Zambelli pode ser presa. Estamos falando de tentativa, aliás, o crime de tentativa ou consumação, que me parece que não houve, ou estamos falando de algo preparatório e, portanto, não alcançado pelo Código Penal? Exato. Olha, Silvio, no que se relaciona a esse personagem, ao Delgatti, né, ele e alguns outros personagens que a gente tem tido nos últimos tempos na República são figuras extremamente controvertidas e que têm manifestado uma série de falas, uma série de posições, uma contraditória em relação à outra. Portanto, tudo que essas pessoas falam tem que ser analisado com lupa e dado o devido desconto, porque são pessoas, são testemunhas que não demonstram credibilidade, a credibilidade necessária para que a gente possa tomar determinadas atitudes baseadas nesse depoimento. E isso acontece com ele, acontece com aquele senador Marcos Duval, que a cada dia vem também com um relato diferente. Enfim, algumas figuras que têm esse tipo de comportamento. Em segundo lugar, é importante que fique claro, que fique registrado o que é crime, e quando se trata de crime, é obrigatório que exista um elemento legal antecedente que estabeleça que aquela conduta é criminosa. Nesse sentido, você tem a possibilidade de, tendo aquela conduta como criminosa, se você praticou, você vai estar vinculado àquela conduta e que, portanto, passível de uma condenação. Existem alguns tipos penais que condenam a tentativa. E aí, nessas circunstâncias,
você pode sofrer algum tipo de condenação pela tentativa. Agora, se você tem tipos penais que requerem que você tenha praticado determinado ato, não é o fato de pensar, ou o fato de ter ideia, ou o fato de falar em reuniões privadas que deve fazer com que aquela pessoa seja objeto das consequências penais de determinado ato, porque o ato muitas vezes não se consumou. E aí nós temos algumas circunstâncias, e nós víamos isso na época em que o Lula estava em baixa. Nós temos agora algumas circunstâncias onde você vai falar com pessoas mais lulistas, né, mais anti-bolsonaristas, você traz esse assunto, a pessoa vai falar, não, imagina, mas Bolsonaro tem que ser preso mesmo. Poxa, mas por quê? Cadê o crime? Não, mas tem, imagina, ele é isso, ele é um genocida. Não, peraí, mas vamos para o caso concreto. Qual foi o crime? Me dá o elemento concreto. Não, mas tem... Quer dizer, você fica fugindo e fica dando desculpas muito mais ligadas a esse viés apaixonado. Quando, na prática, o direito ele não tem que ser um direito punitivista de adversários políticos, mas ele tem que ser um direito que estabeleça determinadas condutas que, se forem praticadas, elas devam atrair a força de uma penalidade. E é esse ponto que precisa ficar muito claro para a sociedade, porque se a sociedade compra essa narrativa de fazer justiça a qualquer preço, nós vamos continuar tendo no Brasil uma série de perseguições, a pessoa sai do poder, vai ser perseguida judicialmente, mas ninguém depois quer mais, volta, não compensa mais um cargo público. Só para complementar o que você está dizendo, aqui nós não estamos falando do lado de ninguém, nem de Bolsonaro, nem de Lula, mas relembrando que os petistas e quem conhece o direito sabe que o Dallagnol, em diversas situações, o Moro, por uma série de situações, ultrapassaram as linhas do direito. Agora, os petistas comemoram quando isso pode acontecer contra o seu inimigo. Quer dizer, o devido processo legal que foi contra um, denunciou faltou se seguir as garantias, como você falou, para aquele cidadão, aí é comemorado quando isso é corrigido. Mas agora está acontecendo contra o adversário. E aí muda, é o que nós chamamos de lei do autor e não do fato. Quer dizer, certos crimes, certas irregularidades, precisamos ver quem foi. Ah, foi ele? Ele não pode. O outro pode. Quer dizer, e para onde vai o direito brasileiro, doutor? Exatamente. É isso que nos faz ter uma preocupação muito grande. Hoje nós temos uma situação onde você fala, poxa, nós saímos de um processo eleitoral onde a eleição acabou empatada praticamente, né? Você vê que a distância de votos de Lula para Bolsonaro foi de 1%, né? Um número muito pequeno. Então nós temos um país que, do ponto de vista eleitoral, ele claramente está dividido. Da mesma forma que o Lula se saiu vitorioso, por muito pouco ele podia ter perdido a eleição. E aí vejamos que, caso a gente alimente esse tipo de situação que olhe a pessoa e não o ato praticado, nós temos que, amanhã ou depois, o Lula vai sair do poder, vai acabar o seu mandato, eventualmente um outro segmento conservador volta ao poder, e aí vai o quê? Vai atacar a esquerda novamente. E aí aquelas pessoas que defendiam a legalidade, defendiam a prerrogativa durante o governo Bolsonaro, que passaram a deixar de defender durante o governo Lula, vão voltar a defender? E aí aqueles que criticavam durante o governo Bolsonaro, passaram a defender durante o governo Lula, vão voltar a criticar de novo? Quer dizer, olha a falta de senso, a falta de o contrassenso que isso representa. Silvio e Carol, nós estamos num país que, desde a redemocratização, o único presidente da República que foi eleito e que entregou o seu mandato sem ter sido preso ou impeachmentado ou alvo de processo foi o Fernando Henrique.
Porque nós temos Collor impeachmentado, Itamar Franco não foi eleito presidente, Fernando Henrique sim, Lula foi preso, Dilma foi impeachmentada, Temer não foi eleito presidente, mas foi preso, importante lembrar, e Jair Bolsonaro está sofrendo uma série de processos. Estamos numa democracia efetiva, sólida, consolidada? É evidente que não. Para estar nessa situação de um Estado consolidado, sólido, de uma democracia, de uma república efetiva, nós não podemos ter esse jogo de corre atrás de um, corre atrás de outro, querer fazer justiça com as próprias mãos depois que a pessoa deixa o mandato. Essa questão dos excessos, doutor, me preocupam bastante, porque eu acho que o maior exemplo de excessos que nós temos no nosso Brasil contemporâneo é a Lava Jato. O doutor estava falando com relação às vocações, e é algo que eu sempre converso com os meus alunos. Deltan e Moro não eram vocacionados como promotor e juiz. Eles eram políticos. Eles usaram os cargos para fazer política. E isso configurou excesso em todo o processo, que fez com que anulasse, inclusive, a prisão que foi ilegal do Lula. Então, diante dessa situação, eu fico preocupado com os excessos que acontecem no momento, porque vão criar um outro super-herói. O Bolsonaro, na minha opinião, foi um dos piores acontecimentos para o Brasil, em termos de tudo. E isso vai fazer com que ele seja o herói nesse discurso de perseguição. E justamente por essa razão, esses excessos me preocupam. Eu concordo bastante com você, Carol, justamente nesse sentido de que, primeiro, Dallagnol e Moro, né, de fato, não eram vocacionados, né, ao exercício da função de juiz, de promotor. Eu me lembro quando eles saíram candidatos o ano passado, eu debatendo num programa de televisão, me perguntaram o que eu achava, né? Eu até fiz uma brincadeira, eu falei, olha, eu fico muito feliz que agora eles saíram do armário, né? Por quê? Porque, de fato, eles tinham, né, claramente um interesse, uma visão, uma vocação muito mais política do que técnica. O errado era que eles permanecessem exercendo essa função pública de juiz ou de promotor. A partir do momento que a pessoa se despe da toga, aí sim a pessoa pode filiar um partido político, se manifestar nas redes sociais, enfim, disputar uma eleição, a pessoa pode seguir nessa linha. E aí, Carol, eu vou fazer uma observação que eu acho interessantíssima. O presidente Lula, ele, semana passada, ele fez um pronunciamento falando sobre a questão das armas, a questão do armamento. Tá? E o presidente, ele falou assim, olha, enquanto eu for presidente, eu quero acabar com o armamento, porque armamento é coisa de bandido. Eu entendo que pessoas de bem não devem andar armada, não devem ter acesso ao armamento. Armamento tem que ser para a polícia e só, para o exército e só, nada mais. Eu vou fazer de tudo para tirar a arma do cidadão e fechar todos os estandes de tiro, fechar, acabar com os CACs, enfim. Foi a fala do presidente Lula. Pois bem, eu, Cristiano, como cidadão, eu não gosto de arma. Eu não pego numa arma, nunca vou ter arma, não gosto de arma. Para mim, se quiser acabar com arma, para mim não é problema meu. Eu não gosto de armamento. Mas o que vale num Estado democrático, republicano, constitucional, não é a minha vontade do Cristiano, pessoa física. Não é a vontade do Luiz Inácio, pessoa física. Mas o que vale é o que está na lei. E a lei, ela é o reflexo daquilo que a sociedade, através dos seus representantes, decide, elabora e entende como sendo o mais adequado. Ora, se eu entendo que a lei não é adequada, eu devo atuar politicamente, através da sociedade pressionando para alterar, né, a lei. Exato. Mas o que tem que ser cumprido é o que está na legislação. E aí, se está na legislação que
que o cidadão pode se utilizar de um estande de tiro, que ele pode ser CAC, que ele pode eventualmente ter um aporte de arma, não importa o que o Cristiano acha, não importa o que o Luiz Inácio acha, o que importa é o que está na lei. E é isso que é importante a gente separar. Separar o que a gente gosta, o que a gente pensa, o que a gente acha, do que é a aplicação da lei. E quando se trata de Lula, ou de Bolsonaro, ou de qualquer pessoa, se essas pessoas praticarem algum crime, alguma ilegalidade, tem que ser punido na forma da lei, adotando-se o devido processo legal, e não de orelhada, e não dizendo, olha, tem que bater no Bolsonaro, tem que bater no Lula, tem que bater no fulano. Não, eu quero que se aplique a lei. E, se aplicando a lei, o Lula precisar ir para a cadeia, que vá. Se aplicando a lei, o Bolsonaro precisar ir, que vá. Se aplicando a lei, que o João ou a Maria precisar ir para a cadeia ou ter algum tipo de punição, que vá. Mas aplicando a lei e não a vontade pessoal do cidadão. Cristiano, o que você está dizendo, e nós estamos aqui, eu sou o menor dos três aqui, mas sou bacharel em Direito. Na faculdade, a gente aprende, decora para as provas o CPC, o processo civil, o Código Penal, enfim, Constituição. Aí a gente vê algumas decisões do Judiciário, vê acusações, vem dos agentes da polícia ou do Ministério Público, e aí a gente fala para o professor, o senhor está ensinando uma coisa aí, mas na prática é outra. Não é assim. Não é assim que os tribunais, sejam de segundo grau, o STJ, o STF, está decidindo. E eu já vi professores contra a parede. Quer dizer, no fim, o que nós estamos falando aqui é que para retomar o Estado democrático de direito na sua natureza, né, na sua fundamentação, é preciso que todos, absolutamente todos, sigam o devido processo legal. E que, embora não goste de determinadas coisas, a sua opinião aí não vai contar. Vai ser o que a lei estabelece. E se tiver que mudar, é poder legislativo. Não lhe parece que o poder legislativo, do modo em geral, principalmente o Congresso Nacional, está meio que abrindo mão, relevando a sua posição e importância no Brasil? Não dá para chegar para deputado e falar, deputado, toma posse do seu dever e do seu poder de dizer o que é a lei, como que deve... Porque essa interpretação, a hermenêutica, se você deixar para qualquer um, então para que serve a lei? Mas me permita, Silvio, eu vou até atravessar o doutor Cristiano aqui, que deve saber muito mais do que eu, mas é sobre isso que eu escrevo no doutorado. Meu objeto de pesquisa é ativismo judicial em face da omissão do poder legislativo. A minha principal adoração entre os poderes é o poder legislativo. Mas quando a gente vê o STF atuando, a gente tem que considerar primeiro o princípio da inafastabilidade da jurisdição. As coisas chegam no STF e chegam porque o legislativo não está atuando. E ele não atua porque ele depende de voto. Nós temos, por exemplo, a homofobia. Nós tivemos mais de 30 tentativas de criminalização da homofobia por parte do legislativo. Mas aí a gente tem uma bancada evangélica, por exemplo, que tem medo de enfrentar essa situação com o voto e a situação vai parar no STF. E ele precisa dar uma decisão. E ele criminaliza diante da omissão do poder legislativo. Aí, Carol, eu entendo. Me permita interromper você. Mas igual remédio e droga, né? Ou mesmo a droga que é um remédio, e ela ser considerada uma droga como se conhece no popular, a diferença é a dose. Eu não sei se você, Carol, não acha que muitas vezes se há uma abertura para extrapolar, quer dizer, a lei tem lacunas, né? Tem lacunas, mas isso também não dá ao judiciário o poder de legislar, de criar uma nova lei.
Então, o legislativo que se posicione, porque isso está faltando no nosso país. O legislativo simplesmente está omisso. Como o doutor colocou, para a questão das armas, foi um exemplo perfeito. Você quer mudar a situação? Vai por meio do processo legislativo, vai por meio de uma candidatura a deputado, briga por isso e mude isso. A gente não vê isso no legislativo hoje. A gente vê uma votação, uma discussão inócua. Eles não colocam temas que são importantes para a sociedade para serem debatidos e votados. Isso quer dizer que um legislativo que está se omitindo. Um enfraquecimento muito enfraquecido, grande. Né? Sim. Doutor Cristiano, e os advogados, né? Vamos falar representados pela OAB, baseados no Estatuto Constitucional. A gente lembra de momentos memoráveis da atuação dos advogados na Constituição, momentos históricos do Brasil. A Carol falou que o legislativo está meio acanhado. Advogados não estão, não? Olha, eu concordo com a visão de vocês dois nesse aspecto, né, do legislativo e do judiciário estarem acanhados diante do cenário que a gente está vivendo, né? E aí eu vejo que a advocacia ela devia se posicionar de uma forma mais clara, mais contundente. E aí a gente vê hoje em dia a OAB, especialmente, enquanto entidade representativa da advocacia, muito seletiva com relação ao que se manifesta ou não, né? Parece que a arbitrariedade de um lado não é arbitrariedade, mas do outro é. E nós temos o parlamento, e eu concordo bastante com vocês, nós temos, de uma forma geral, um parlamento que peca pela omissão, um parlamento que se omite diante de uma série de temas, de uma série de pontos, especialmente no que se relaciona à altivez necessária a esse poder que é o poder legislativo. Nesse sentido, eu faço uma observação que eu gosto sempre em aulas, em palestras, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que para mim ele é uma das maiores, das peças mais bonitas, é um dos momentos mais bonitos e marcantes que nós temos na história do Brasil, que foi o discurso do então deputado Mário Covas, líder do MDB, no ano de 68, quando se tentava, se estava no contexto de um pedido de cassação do mandato parlamentar do deputado, na época do MDB também, Márcio Moreira Alves. O então deputado Mário Covas, ele faz um discurso belíssimo, é uma aula de direito constitucional, é uma aula de direito do Estado, apesar de Mário Covas, todos sabemos, que ter sido engenheiro e não ter tido profissão jurídica, mas foi uma aula, onde ali naquela sua fala ele coloca da importância do papel das instituições e da altivez necessária que as instituições, que os poderes têm que ter para não garantir a pessoa física de um deputado, ou de um juiz, ou de um prefeito, ou do que quer que seja, mas para garantir a prevalência do poder, a prevalência da Constituição. Eu conclamo a todos que vejam, que assistam, porque foi um momento fundamental da nossa história. E aí, nesse sentido, eu coloco que eu vejo que nos últimos anos o poder legislativo ele vem se acovardando, ele vem deixando de lado o espírito público que deveria nortear os seus trabalhos. Mas eu vejo um outro ponto também, que eu vejo que o judiciário não pode se imiscuir em temas que são temas claros, específicos do legislativo. Até porque eu tenho uma visão que o legislativo, muitas vezes, ele joga parado. Em que sentido? O legislativo, ele é a representação da sociedade como um todo. E a beleza do legislativo é que a gente possa ter numa Câmara de Vereadores, numa Câmara dos Deputados, numa Assembleia Legislativa, nós possamos ter representantes de esquerda, de direita, conservadores,
progressistas, representantes, líderes sindicais, líderes de advogados, representantes de uma determinada região, enfim, você tem aquela plenitude que vai debater e tentar, através do debate, da articulação política, chegar em consenso. Doutor. Muitas vezes... Oi, Silvio. Só para eu fazer uma observação que eu vejo que é importante. Muitas vezes, esse consenso, ele é um consenso que precisa ser maturado. Não se chega no consenso de uma hora para outra. Aquela verdade que parece uma verdade muito clara para mim, pode não ser a verdade clara para o Silvio, pode não ser a verdade clara para a Carol. Por isso que o parlamento, muitas vezes, com relação a alguns temas, ele demora para decidir. Eu não vejo essa demora do parlamento em alguns temas como sendo algo ruim, mas eu vejo que é algo que vai se sedimentando. E não é o judiciário que tem que se intrometer nesse processo de maturação para decidir aquilo que o legislativo ainda não decidiu. O judiciário, ao meu ver, ele tem que ser, uma vez ele sendo provocado, ele tem que tomar uma decisão, mas é uma decisão para aplicar o que está na lei e não para fazer interpretações que ultrapassem o sentido do que está na lei. Só lembrando uma coisa, Carol, doutor Vilela, antes se dizia, os réus, as partes, diziam, só vou me manifestar, aliás, os juízes diziam, né? Só vou me manifestar nos autos. Hoje são as partes que se falam, só vou me manifestar nos autos, e muitas vezes você vê o judiciário se manifestando antecipadamente. Mas ainda com relação ao legislativo, hoje eu não vejo esse debate. Para mim, o debate lá está em emendas parlamentares. Eles vão lá para decidir quanto que cada um vai receber de emenda. E aí eu vejo, razão. Carol, que por isso que é importante que a sociedade cobre os seus parlamentares, que a sociedade acompanhe o debate político para fazer uma troca. Se os seus parlamentares, seus representantes, não estão representando os seus interesses. Por isso que é importante pessoas que tenham outras ideias, que tenham uma visão mais atuante do legislativo, se coloquem candidatas, apresentem seu nome, para que justamente a gente consiga melhorar o legislativo. E não manter um legislativo que, como você falou, fica inerte muitas vezes diante de temas que são importantes. Vilela, o que a Carol falou e recordou aqui uma grande verdade. Nós estamos aqui falando do deputado fazer lei, que é o que ele tem que fazer, e fiscalizar a lei, mas na verdade eles estão com o caderninho controlando o quanto vão receber de grana em emendas. E falta educação política para a sociedade, porque às vezes aquele deputado que traz emenda é o deputado bonzinho, e aquele que não faz... aquele que está estudando, escrevendo, fazendo projeto, discutindo, esse não tem valor. E aí... Exato. Ontem mesmo, viu, Silvio e Carol, ontem mesmo, né, no programa da Jovem Pan, a gente estava discutindo o caso de um projeto de lei, uma lei, né, que foi aprovada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, tratando da questão proibindo que se utilize a terminologia todes, essas terminologias de gênero neutro, né, nas escolas públicas de Belo Horizonte. E aí, o que eu fiz a minha colocação, e outras pessoas na mesa, o Capês, outras figuras que estavam presentes na mesa, também todos nós falamos na mesma linha, foi que, veja como é que são as coisas. O Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, já se manifestou pela inconstitucionalidade desse tipo de medida. E a Câmara Municipal foi lá e fez uma lei na mesma forma que já sabendo que é inconstitucional. Claro que é inconstitucional. Aqui em Limeira também. Por que faz isso? Então, por que faz isso? Faz isso para virar assunto, para a gente discutir, para ir para o jornal, para ter like na internet. Então é importante que a sociedade veja quem está jogando para a plateia e quem está querendo de fato atuar para se melhorar, para se conseguir fazer com que os interesses da sociedade possam ser garantidos. E não esse tipo de postura que venha apenas para caçar likes nas redes sociais. Doutor, estamos caminhando para o final, mas
só para uma frase que eu queria lhe dizer. Nunca os advogados foram tão importantes, porque nós estamos vendo a judicialização, né, não só de medidas políticas, mas do dia a dia. Ontem, esses últimos dias, a notícia da quebra, né, não vou dizer quebra, não sei se a empresa quebrou ou não, da 1, 2, 3 milhas. Vez por outra, são outras situações. E na política, para separar o joio do trigo, advogados, né? Agora, como temos poucos minutos ainda, mas eu não posso deixar de lhe perguntar uma coisa técnica que eu acho importante. O presidente Lula foi réu e houve até condenação em ações penais que depois foram anuladas. E algumas por competência, veio para a primeira instância, arquivadas por prescrição. Ok. Mas alguns desses assuntos, eles também estão na área civil, como prejuízo ao erário. Aí eu lhe pergunto, doutor, o Lula não responde a nenhuma ação civil. As ações penais, ok, já sabemos o fim delas. Mas por que ele não responde a nenhuma ação civil? Ou será que responde? Olha, Silvio, ele não responde, tá? Não responde. Os processos que foram movidos com relação ao ex-presidente à época, né? Agora novamente presidente Lula, eles foram processos movidos na esfera penal, muitas vezes porque se tratavam de atos que se relacionavam ao período onde ele foi presidente da República e não houve qualquer tipo de movimentação no sentido de se ressarcir ou ter algum tipo de ressarcimento com relação a isso, seja pelo fato do papel que ele ocupava como presidente da República, seja pelo próprio desinteresse do ingresso de medidas nesse sentido. Porque, talvez doutor, por falta de... Lembrar, só para as pessoas entenderem, eu falo cível porque a lei de improbidade, ela prevê a antiga, que é a 8429, o artigo 9º, enriquecimento ilícito de si ou de terceiro, prejuízo ao erário, no 10, ferir a legislação, princípios ou lei, o artigo 11, e que é imprescritível o prejuízo ao erário. Prescreve as outras questões, mas não prescreve o prejuízo ao erário. Então, se ele era alvo de uma ação penal, será, e agora você está me respondendo aí, que pode não ter havido um interesse no dono da ação, que é o Ministério Público. Exatamente. Talvez pelo entendimento de que naquele momento, e aí todos nós acompanhamos como foi a Operação Lava Jato e tudo mais, talvez o entendimento de que a ação penal teria sido mais efetiva e acabaram deixando de lado qualquer outro tipo de medida, enfim, ou até por conta da competência, da necessidade de atrair tudo, né, para aquela competência única, né? Parece que tudo que acontecia no país naquela conjuntura, a competência era a vara de Curitiba, presidida pelo da República de Curitiba, né, Carol? Presidida pelo juiz Sérgio Moro. Então, é importante que a gente tenha, claro, a visão de que aos responsáveis por movimentar o judiciário existe a competência e existe a incumbência de fazer com que seja tomada a decisão mais adequada e mais efetiva. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Nós, cidadãos, qualquer ato que a gente, que seja de nossa responsabilidade e que a gente acabe cometendo um erro, a gente se responsabiliza. O médico, né, que é uma profissão extremamente nobre, ele vai salvar uma vida. Se por algum motivo na hora ele praticou um erro, sem a menor intenção, mas se ele praticou um erro, ele se responsabiliza civilmente e inclusive criminalmente. Se um bombeiro, uma profissão também lindíssima, se ele vai lá tentar, na tentativa ali de correr para atender um chamado, ele acaba praticando ali uma ilegalidade, um atropelamento, alguma coisa, ele vai responder por isso, na esfera civil e na esfera penal. Agora, o promotor de justiça, que numa dessa pode até se entender que acabou
podendo ter praticado um dano ao erário porque ele fez com que o poder público não obtivesse o retorno de recursos, onde ele erra, ele não responde nada. No popular, comeu tipo bola, né? Deixou passar. Onde ele come bola, exatamente. Então, é esse tipo de 2 pesos e 2 medidas que não pode valer na nossa sociedade. Eu quero deixar claro, eu não estou falando contra o presidente, eu estou falando de uma situação jurídica, Carol. Se havia uma acusação penal e que desse crime que supostamente ele tenha praticado gerou um dano ao erário, essa questão não está resolvida. Mas ele foi beneficiado com a nova lei de improbidade administrativa, né? Depois do prejuízo desmonte... ao erário não prescreve. Então, mas o ele desmonte... não ter dolo, mas hoje precisa ser a comprovação do dolo. Mas você vê, antes prejuízo da ao erário, lei, mesmo assim eles não entraram, né? Eles perderam o timing, porque hoje a nova lei beneficia, fizeram um desmonte com relação à lei de improbidade administrativa. Mas, Carol, doutor aí, o professor tá com a gente aqui. Aliás, os 2 professores, você também é professor. Eu entendo que o prejuízo ao erário sendo imprescritível, não vamos falar, então, na inexigibilidade, em multa, nas outras sanções pela improbidade, mas ressarcir a diferença, o efetivo prejuízo, eu entendo que não prescreve e que cabe a ação mesmo pela nova lei, que é a 14.230. Estou errado, doutores? Eu entendo que pela 14.230, de uma forma assim superficial, sem me adentrar às especificidades, ela falta do dolo, da comprovação do dolo, não entraria. Mas é a comprovação do prejuízo. Mas teve dolo. A gente estava falando de tipificação, de penal, de ânimos, até agora há pouco. A questão da improbidade administrativa, aconteceu um desmonte da lei. Eu converso com amigos meus da promotoria, eles ficam de mãos atadas hoje para representar por improbidade administrativa. Mas nesse sentido, eu quero fazer 2 observações. Eu concordo com a Carol que com a nova lei não haveria que se falar em ressarcimento. Eu concordo com a Carol. E aí eu quero fazer então minhas 2 observações. Eu já sou contrário a essa imprescritibilidade, que, ao meu ver, é algo que não é albergado pela lógica da nossa Constituição. Eu acho que todos nós, né, nos bancos da Faculdade de Direito, a gente aprendeu que tudo, pelo interesse do Estado e da sociedade, você tem um marco inicial e um marco final de prescrição, senão a sociedade passa a não ter segurança jurídica. Segundo, especificamente no que se relaciona à lei de improbidade, eu já entendo que a nova lei ela foi extremamente salutar. Em que sentido? Eu discordo dos colegas promotores que às vezes comentam que não, que estão de mãos atadas, porque eu até costumo brincar, eu falo, não, é que vocês se acostumaram com uma época que qualquer escorregadinha na casca de banana era improbidade. O sujeito foi, ele esbarrou, bateu na porta, quebrou uma lâmpada, é improbidade. O sujeito foi ali, tropeçou na escada, opa, a improbidade porque a escada não tinha ali o corrimão. Quer dizer, tudo era improbidade. Quando, na verdade, a conduta ímproba é aquela conduta do gestor público que tem a visão, tem o interesse de provocar um dano ao poder público, de provocar um benefício daquele gestor e não o erro. Erro não é improbidade. E, não, concordo, doutor, que para a área da defesa é salutar. Já a gente provoca o STJ hoje das pessoas que foram beneficiadas por essa lei e acontece, para a defesa foi salutar, mas para a questão da responsabilização eu tenho minhas dúvidas. Mas é que eu vejo que uma coisa é a responsabilidade. Existem instrumentos legais para se ingressar com uma ação, para se responsabilizar o gestor público pelo seu erro.
mas erro não é improbidade. Eu gosto sempre de diferenciar as duas questões. O erro, ele tem que ser responsabilizado e feito o ressarcimento, se for o caso. Enfim, você suprir as consequências do seu erro. Agora, a improbidade, ela requer um elemento doloso, ela requer uma intenção maliciosa, ela requer um enriquecimento ilícito ou um dano erário, que, ao meu ver, com essa alteração legislativa, a gente pode separar um pouco melhor o joio do trigo. Doutor, antes de devolver para a Carol, uma última pergunta. Dentro do que parece, mas não é, enfim, porque nós estamos vivendo uma situação no Brasil que muitas coisas a gente saber de onde que elas vieram, né? A origem, né? O lado, né? O Moro foi eleito senador pelo Paraná, correto, Carol? Sim. Pelo Paraná. Mas ele, na Justiça Eleitoral, quando quis viabilizar sua candidatura, foi em São Paulo. Inclusive, a Rosângela Moura é eleita por domicílio em São Paulo. Como... E aí que fica, né? Eu deu um nó na minha cabeça aqui, porque ele alegou que mora em São Paulo. Inclusive, a sua esposa é deputada federal por São Paulo. E ele é senador pelo Paraná só porque foi negado o seu registro, porque precisaria ter um domicílio eleitoral de 6 meses ou 1 ano, né? O doutor Cristiano pode explicar. Doutor, e aí, como é que parece e ou parece, mas não é, uma situação jurídica confusa perante a Justiça Eleitoral? Olha, é cada vez mais difícil hoje em dia a gente explicar determinados conceitos no Brasil, porque a realidade prática nos mostra uma realidade tão diferente muitas vezes. Eu imagino como a professora Carol deve passar aí alguns perrengues, né, com seus alunos em sala de aula, porque muitas vezes a lei é clara, né, a regra é clara, mas as interpretações elas são distintas, né? Então, no que se relaciona ao domicílio, e aí veja a importância da gente fazer uma análise técnica e não de pessoa. Quer dizer, agora, há 10 minutos atrás na conversa, eu fiz uma série de críticas com relação à postura de Sérgio Moro enquanto juiz, porque eu entendo que no contexto da Lava Jato, ele errou, ele praticou uma série de ilegalidades. Agora, nesse caso concreto, eu entendo totalmente que ele foi penalizado de uma forma que, no meu entendimento, seria indevida. Por quê? Porque não foi reconhecido o domicílio eleitoral dele em São Paulo. Só foi reconhecido da Rosângela porque, no caso dela, não teve nenhuma impugnação. Só foi impugnado do Moro. Esqueceram, comeram bola e esqueceram de impugnar a Rosângela. Foi. E a jurisprudência da Justiça Eleitoral até então, ela vinha no sentido de que não precisaria comprovar um domicílio efetivo, com casa, com residência, estando lá no dia a dia. Bastava ter ali um endereço, uma comprovação, mas para fins formais. E foi o que o Moro fez. Então não é correto, não foi correto, no meu entendimento, cerceá-lo de ser candidato ao arrepio do que estava já consolidado na jurisprudência. Então você vê que, mais uma vez, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se permitir que o judiciário possa analisar tudo, fazer interpretações, muitas delas de acordo com o caso, muitas delas olhando não apenas para a capa do processo, mas olhando para quem são os seus participantes, pode, se em alguns momentos levar em benefício, em outros momentos prejudicar os interesses do cidadão. Está certo. Dr. Cristiano Vilela, obrigada pela participação aqui no podcast da Gazeta, enriquecedor. Todos nós aprendemos muito com essas aulas de direito que foram dadas. Obrigada, Silvio Félix, por participar aqui também. Foi um prazer. O Silvio perguntou 3 últimas perguntas. A hora que ele foi a última pergunta foi por 3 vezes, porque o papo estava bom. Muito obrigado, nós nos despedimos aqui. Pode fazer suas considerações finais, Silvio. Obrigado, doutor. Eu imagino que para quem
nos assiste e também foi elucidativo, né? Ver pessoas falando como o Dr. Vilela e também você, Carol. Como eu disse, nunca foi tão importante ouvirmos os operadores do direito, os advogados. Então, obrigado, doutor. Olha, eu quero cumprimentar e agradecer a você, Carol. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Você tem algo que eu posso falar sobre você e sobre o Silvio, que vocês já fizeram uma coisa muito importante na vida, que é ter tido a coragem de colocar sua vida, seu trabalho à disposição da sociedade e ter se candidatado, ter participado de cargos eletivos. E aí eu vejo que esse exemplo, seu, do Silvio e de outros, são exemplos que têm que ser transmitidos para a sociedade, de que o cidadão, mais importante do que acompanhar ou do que criticar tudo mais, é de realmente botar a mão na massa. É claro que não é todo mundo que vai se candidatar, mas participar, cobrar dos seus deputados, dos seus vereadores, dos seus prefeitos, e eu agradeço muito esse trabalho brilhante que você faz, Carol, e quero também cumprimentar e agradecer ao Silvio Félix, que é um amigo de longa data, uma pessoa que eu admiro e que eu tenho certeza de que esse debate nosso de hoje, de nós três, ele acaba sendo importante para despertar um pouco nas pessoas, que as pessoas reflitam, pensem e tragam mais discussões, porque a política ela é boa quando ela gera debate, quando ela gera discussão. Obrigado a vocês e a todos que acompanharam aqui o nosso podcast. Obrigada.